Nessa aula eu vou falar sobre os dois caminhos da ansiedade no cérebro. Imagine a seguinte cena: você está dirigindo o carro em direção ao trabalho e no meio do caminho começa a surgir um pensamento. Será que eu tranquei a porta da frente lá de casa? Aí, enquanto está dirigindo, você vai percorrendo passo a passo como se fosse um filme, não é? Tudo que você fez de manhã para ter certeza se você trancou ou não aquela porta, aí em determinado momento pensa: eu não tenho certeza se eu tranquei. Provavelmente eu tranquei, mas se eu não tiver trancado? E você vai pensando em todas as possibilidades terríveis que poderia acontecer com o fato da porta estar destrancada. Na possibilidade de um ladrão ter entrado na sua casa, aí enquanto você está lá pensando em todas as possibilidades ruins, consequências ruins, de ter deixado a porta aberta, o motorista do carro da frente pisa bruscamente no freio e instintivamente você simplesmente aperta o volante e pisa no freio a tempo e o carro não bate, mas você fica com uma ansiedade terrível depois dessa freada. A gente chama tudo isso de ansiedade. Aquele sentimento inicial que você tinha em relação à porta ter ficado destrancada, aquele sentimento que surgiu depois da freada brusca. Mas apesar de tudo ser ansiedade, essa história mostra que a ansiedade pode ter dois caminhos bem diferentes. Ela pode ser disparada pelo pensamento, e é você que está preocupado com a prova de amanhã ou preocupado com o dinheiro no final do mês, e essa preocupação ter causado ansiedade. Mas existe outra via de ansiedade que não passa pelo pensamento. Ela tem mais a ver com o seu instinto de sobrevivência. E essas são as duas vias pelas quais a ansiedade pode surgir no seu cérebro. A ansiedade pode surgir por meio do seu pensamento, que é a ansiedade que começa no córtex cerebral, ou ela pode ser decorrente de uma reação de sobrevivência que é produzida pela amígdala, que é a região do cérebro muito conectada com as nossas emoções. Os dois caminhos neurais da ansiedade, quando você começou a pensar na possibilidade da porta ter ficado aberta, o seu córtex foi criando imagens, foi criando sensações, e essas sensações foram disparando a sua ansiedade. Por outro lado, quando você teve a freada brusca, o pensamento surge depois. É muito curioso isso, não é? Muitas vezes a gente sente ansiedade porque pensou algo, como no caso da preocupação com a porta destrancada. Mas muitas vezes nós sentimos diretamente no corpo a ansiedade. Pensar a respeito, que é o que acontece na segunda parte da história, e todo mundo vai sentir ansiedade nesses dois caminhos. Claro, algumas pessoas vão falar que se tem mais ansiedade por uma via do que por outra. Mas sempre vamos ter essas duas vias para a ansiedade, e é muito importante que vocês consigam identificar qual é o tipo de ansiedade que você ou que a pessoa pode ter para que você possa ajudar. É uma ansiedade disparada por pensamento? Se ela não está iniciando no córtex. Se ela surge aparentemente sem razão, ela provavelmente não está surgindo no córtex, está surgindo na amígdala. Identificar essas vias diferentes vai ser muito importante para saber como lidar com essa ansiedade. Quando a gente fala da psicoterapia, a gente geralmente está falando do controle da ansiedade por meio do controle do pensamento. É a gente aprender a controlar nossos pensamentos, e ao controlar o pensamento, o nosso corpo responde e a gente diminui a ansiedade. Nem sempre é tão simples assim. Muitas vezes não dá para usar o pensamento, até mesmo o pensamento não vai ser a melhor ferramenta para controlar a ansiedade. A ansiedade é uma resposta emocional complexa e que é muito parecida com a nossa resposta em relação ao medo. A diferença é que, em geral, no medo existe uma razão de perigo imediato. Na ansiedade, não. Não existe realmente um perigo imediato. É por isso que a fobia, aquele chamado medo irracional, é considerado um transtorno de ansiedade, porque não existe realmente um medo imediato. Imagina que você está andando na selva e você fica ansioso pela possibilidade de ver uma cobra. Não tem realmente um perigo imediato de ser picado pela cobra, mas a ansiedade fica lá trabalhando o tempo todo pela possibilidade de surgir a cobra. Por outro lado, se aparece a cobra, aí já não é ansiedade mais.
Aí você está tendo um medo injustificado, já que é uma cobra, não é? Então todo mundo experimenta algum tipo de medo ou ansiedade no seu dia a dia. Se eu estou andando na rua e vi um cachorro nervoso na minha direção, é claro que eu vou ter medo. Aliás, o certo é eu ter medo, porque aí eu consigo disparar o meu organismo para que eu consiga ter mais energia nas pernas, mais energia nos braços para poder correr, para poder, enfim, me afastar do perigo. Assim como a própria ansiedade, ela surge como um mecanismo de proteção. Imagina, por exemplo, que eu moro numa região que está em guerra ou uma guerra civil, igual a gente tem nas favelas no Brasil, ou uma guerra igual a gente tem no Iraque, por exemplo. Eu ter aquela ansiedade naquele contexto é essencial para a minha sobrevivência, porque ainda que não exista um perigo imediato lá, a possibilidade de surgir algo é muito grande e aí eu fico ansioso. O nosso objetivo nunca deve ser acabar com medo. Acabar com a ansiedade? Claro que não. O nosso objetivo é principalmente aprender a controlar a ansiedade quando ela surge em momentos que não deveriam surgir. O TOC, por exemplo, que é o transtorno obsessivo compulsivo, é um transtorno de ansiedade e não há nada de muito adaptativo de eu ficar realmente 3, 4 horas, sei lá, no chuveiro, porque existe algum pensamento obsessivo acontecendo. Não é funcional, não é adaptativo. Eu acordar de manhã e ter uma ansiedade generalizada e não conseguir trabalhar, por exemplo. Então é isso que a gente vai combater aqui nessa aula. É para aprender a como reconectar o nosso cérebro, felizmente com a ajuda da hipnose, mindfulness e da neurociência. Aprender a reconectar nosso cérebro para que ele apenas tenha ansiedades nos momentos que tem que ter ansiedade. Não tem como não ter ansiedade quando você tem certeza que você deixou a sua porta da sua casa aberta. Claro que você tem que ter ansiedade. Ainda que não tem um perigo imediato, você tem que resolver essa situação, por isso nós ficamos ansiosos. Mas muitas vezes não é adaptativo sentir ansiedade e ela sempre vai surgir por meio dessas duas vias. Ou o córtex, que é o pensamento, ou o próprio corpo. Quando é o próprio corpo, em geral, uma reação de luta e fuga. De atacar, congelar, que é uma reação instintiva, e uma reação instintiva para salvar o nosso corpo. Inclusive, é aqui que dá para inserir a diferença na prática, por exemplo, da acupuntura da hipnose verbal. A acupuntura vai direto no corpo, aquilo que vai direto no corpo pode também alterar meu pensamento, fazer exercício físico, diminuir a ansiedade, diminuir porque vai direto no corpo. Inclusive, diminuir a ansiedade nas duas vias, tanto na via do pensamento quanto na via da amígdala, por outro lado, às vezes eu preciso de reprogramar os meus pensamentos, pensar em outras coisas, e ao pensar em outras coisas eu controlo a ansiedade a partir do pensamento. Então, de forma geral, eu tenho que identificar esses dois mecanismos, se a ansiedade começa no córtex ou se ela está começando na amígdala. E aí, está gostando dessa nossa aula sobre neurociência e ansiedade? Então, vai lá no nosso grupo, deixa seu comentário nas minhas páginas, Facebook, Instagram, e caso não tenham dúvidas, estou aberto a responder. Gratidão, um grande abraço.